Olá, muito boa noite. Vamos lá. Olá, boa noite para todo mundo. Hoje deu certo de primeira, hein? Boa noite. Eu tô ouvindo você. Tá me ouvindo? Também. Deixa eu acertar aqui só o volume do microfone. Beleza. E aí? Tudo em ordem aí? Tudo. Beleza. Cheguei tem Ah, 10 hoje minutos em casa, São minha Paulo, tarde né? de folga e tá uma chuva aqui em Uberlândia. Falei, pronto, o Wi-Fi mineiro vai Ah, deixar é? na mão Não, já aqui já, tá mas quente. tá tudo certo. Beleza. Bom, então, pessoal, boa noite para todo mundo. Né? A gente costuma começar 8 em ponto mesmo. E primeira coisa, agradecer quem já está aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui trazendo coisa e tentando agregar conhecimento para vocês. Né? Então, isso aqui vai ser mais uma live do nosso pré-aquecimento para o nosso grande evento, que é o Desafio Vá Sem Medo, que vai ser nos dias 28, 29 e 30 de março. Tá certo? O que vai ser esse evento? 3 dias de aula. O que nós faremos lá? Não é nem pretendemos. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos te ajudar a perder o medo de entubar paciente. Tá? Eu, Danilo, a gente já tem um tempinho aí de campo de batalha de mercado, então, assim, a gente ainda vê muito colega passando apuro. Né? Então, a ideia de fazer essas 3 aulas é justamente ajudar o pessoal que ainda dá aquela tremida no momento que, infelizmente, é um momento de fragilidade pro paciente e não deveria ser um momento de fragilidade para a equipe. E a gente, como médico, acaba precisando, né? Isso é o nosso ofício, tá liderando a equipe nesse momento. Então, tudo cai em cima da gente. E se a gente fraqueja, fica difícil para a equipe também saber lidar com esse tipo de complicação, entre aspas. Tá? Então, se você tem interesse no evento, só se inscrever no link da bio, tá certo? E eu queria falar também que na aula de hoje a gente vai ter uma discussão com 2 artigos recentes da literatura médica e a gente vai deixar depois os artigos na comunidade do Telegram. Se você Entra. ainda não está lá, se inscreve para o evento e você vai receber o e-mail com o link também. Lá a comunidade do Telegram é aberta, né? Todo mundo pode escrever. Para a gente ter mais esse grau de entrosamento e de discussão. O bom Inclusive, da rede quem social é faz parte isso. da nossa Tá rede certo? social, quem faz parte da nossa comunidade lá no Telegram e participou da live anterior sobre viário de grande queimado, a gente já viu que a gente já deixou lá um guideline muito legal sobre atendimento de grande queimado e também deixamos uma Queimados. dica muito legal de um aplicativo para o dia a dia, para ajudar a calcular superfície corporal, já para calcular o volume de acordo com a fórmula de Parkland nas primeiras 8 horas, na seguinte. Então tá lá, bem mastigadinho. Quem não está na comunidade, entra, vamos lá com a gente, que a gente vai estar sempre postando dica legal. Exatamente. Então, pessoal, vamos para o que interessa de verdade, além de tudo isso. Qual que é a ideia nossa aqui hoje? Né? Falar sobre parada cardiorrespiratória, a gente colocou por hipóxia, tá? Mas nós vamos abordar aqui o pré-intubação, o durante a intubação e o pós-intubação, tá? Então, o evento parada cardiorrespiratória nesse cenário, pré, durante e depois da intubação. E, infelizmente, isso ainda acontece, né? A gente vai abordar mais aqui na aula o cenário da terapia intensiva. Essa é a grande vantagem de ter um intensivista e um anestesista, né? Então, a gente vai sempre tentar trazer a briga entre anestesia e terapia intensiva, né? E a ideia aqui qual que é? A gente abordar mais o cenário da terapia intensiva, por quê? Porque é ali que está o paciente mais grave, né? Se a gente for comparar estatisticamente, né? 3,1% dos pacientes que vão ser intubados acabam sofrendo uma parada cardíaca, tá? 3,1%. Parece pouco, né? E no ambiente do centro cirúrgico, Pouco. parece pouco, mas assim, se a gente for comparar com o cenário do centro cirúrgico, da cirurgia eletiva,
exatamente 0,0019 estatísticas de trabalho, dos trabalhos, tá? Então, assim, é praticamente 100 vezes a diferença, né? Então, na terapia intensiva é muito mais complexo, né? A gente vai abordar também, porque no cenário da terapia intensiva, a gente tem os pacientes que já estão mais graves com disfunção orgânica, por exemplo, paciente de acidose metabólica grave, e isso traz Já está complexidade para o uma paciente, reserva né? menor, né? O cara já Então, está a ideia chegando na UTI já com uma reserva menor, já com uma doença de base grave. Ele não está lá com, não sei, com resfriado, não está lá com uma jeca, uma diarreia, como o cara está grave. é... Involuntariamente Não, e outra já tá muito coisa, né? mexido, né? E além disso, é muito diferente, né? Hoje eu anestesiei uma paciente de 19 anos de idade, né? Que não tem comorbidade nenhuma, que veio fazer uma cirurgia plástica. Então, assim, são cenários muito distintos, né? Eu entendo, né? E eu queria passar essa vivência para vocês também que estão aí assistindo, que se você tem uma complicação de um paciente dentro da terapia intensiva, ou o paciente que mesmo vai a óbito, e você vem conversar com os familiares, é uma coisa. Agora, pensa o cenário reverso. Você está dentro do centro cirúrgico, você foi anestesiar uma paciente, vamos dizer que não tem comorbidade nenhuma, veio fazer uma apendicite, tem uma complicação e morre. É outro impacto para a família. Né? Eu não estou dizendo que isso é mais fácil ou mais difícil, a ideia não é essa. A discussão, o cerne não é esse. O cerne é que a gente pode ter complicação tanto no cenário do centro cirúrgico e da terapia intensiva. Tá? A ideia é que a gente tentar abordar, fechar, inclusive abordar um pouco de aspecto familiar também, porque Sim, com não deixa de ser certeza. importante. Tá? Com certeza. Né? Familiar faz Faz parte parte do de tudo, tratamento, então... inclusive, né? E, além disso, a gente tem ainda pessoal que não tem muito manejo com familiar. Né? Que... Aí vai de cada um. Daí Mas não fica vamos abordar isso, pelo uma amor outra de Deus. discussão. Né? A ideia não é essa. Isso, uma outra discussão para outro dia. Né? A gente pode até trazer um Uhum. colega da psicologia para discutir com a gente. Talvez seja até interessante. Então, vamos lá. Complicações temidas, tá? PCR, parada cardiorrespiratória. Então, PCR aqui, parada cardiorrespiratória, para a gente nem ficar perdendo muito tempo. Então, foi como eu falei. O primeiro trabalho que a gente vai abordar aqui é um trabalho que foi feito na terapia intensiva. Tá? O cenário exclusivamente, o que o trabalho estava abordando? Parada cardiorrespiratória no ambiente da terapia intensiva. Ponto. Não tem centro cirúrgico, tá? Não tem outros eventos. O trabalho estava investigando parada cardiorrespiratória relacionada à Especificamente intubação parado, intraocular, né? tá? Essa... Oi? Especificamente PCR. Especificamente parada cardiorrespiratória. Então, esse primeiro a gente vai abordar e trazer um pouco também da experiência, né? Trazer o trabalho, mas trazer também a experiência, porque só o trabalho também fica muito chato, tá? Então, assim, o trabalho trouxe o quê? Alguns dados interessantes. Esse dado de 3,1% vem desse trabalho, tá? Então, vou até confirmar que número é muito difícil gravar especificamente. Então, são Exatamente. 1.847 pacientes, ponto 1, tá? Desses, a gente teve 3,1% que teve parada respiratória, todas relacionadas à intubação, tá? Então, assim, o paciente que chegou, fez o infarto e parou, não está no estudo. O estudo é relacionado à intubação e, nesse estudo específico, parada cardiorrespiratória. Tá? Então, 3,1% parou. Tá? Aí, por que para? Por que o paciente chega, né? Você vai induzir o paciente, você quer ajudar o paciente, você está achando que você vai fazer o melhor para ele, vamos supor um paciente em insuficiência respiratória aguda, né? Naquela angústia para respirar, e você fala, não, beleza, vou lá entubar. E o cara para. E o mais legal é que o Você fala, resultado meu... desse estudo, para mim, ele é brutal. Porque as principais causas que levam à parada do cara são evitáveis. Uhum. Evitáveis. Evitáveis. Dos 5, 3 são evitáveis. Exato. E nós vamos chegar lá porque esse é exatamente o X Esse é do o grande trabalho. negócio. Então, o paciente que você induziu, né, e parou, eu não estou aqui sendo o advogado do diabo, tá? Mas assim, é para antenar, é para ligar alguma coisa na tua cabeça. Falar, peraí, eu fiz tudo certo? Esse questionamento
meu amigo, você tem que fazer, tá? Não adianta tapar o sol com a peneira, tá? Você tem que fazer. Tem Sim. paciente que realmente complica? Claro que tem, mas assim, você induziu, o paciente parou, calma, peraí, resolve o problema ali na hora, tal. Se Deus quiser vai voltar, a gente vai ver que estatisticamente os números falam contra você. Se você induziu, o paciente parou, os números são totalmente contra você, tá? Desses pacientes que param, em 48 horas, né, ao redor de 30 a 35% acabam indo a óbito. Então, a estatística vai contra. Porém, é só para antenar, falar, será que eu fiz tudo certo? E no decorrer da aula nós vamos chegar no ponto que tem muita coisa que talvez você não esteja Dá fazendo, para fazer. né? E que está escrito e dá para fazer, que é fator modificável. Inclusive, um dos fatores que eu quase fiquei mais careca quando eu li foi. É difícil acontecer, mas aconteceu. E que é o seguinte, um dos fatores que são modificáveis, né, é o fato de você pré-oxigenar. O trabalho cita, não é que ele cita fazer pré-oxigenação, vamos dizer, mal feita. Não, ele coloca ausência de pré-oxigenação. Gente, ausência de pré-oxigenar um paciente que você vai entubar não é admissível. Tá? Não tem como você aceitar isso e falar, acontece. Não, não é acontece. Você tem que pré-oxigenar o cara. Entendeu? Você tem que pré-oxigenar o paciente. Tem paciente, eu entendo, o cara chega agitado, sabe? Paciente muito agitado, que não colabora. Eu consigo entender isso, criança principalmente. Só que você tem estratégias para isso. Né? Você tem ketamina para te ajudar nesse ponto. Você faz uma dose, começa com 0,2, provavelmente você vai chegar em 0,8 mg por quilo, o cara dá aquela dissociada e você consegue pré-oxigenar ele pelo menos um pouco, né? Porque tempo seguro de intubação é tempo de apneia seguro. Tempo de apneia seguro é igual pré-oxigenação bem feita, independente de como. Bolsa, válvula, máscara, catéter nasal de alto fluxo, oxigenação apneica. Não tenho nada, eu tenho um catéter nasal. Abre o catéter nasal Não no é no 15. 4? É isso. É isso. Às vezes você está no cenário Não é da no guerra, 4, né? infelizmente. Né? No 4 é o que a gente deixa o paciente que acordou da anestesia, por exemplo, agora, que ainda está um pouquinho sonolento e está saturando 90, Catéter 89. nasal Se para você põe um pré-oxigenação é catéter, mas 15 assim, plus, ali é o túnel de vento. 15 plus. Túnel de vento, É o que o fluxômetro Então, o aguenta. fluxômetro vai a 30, você Né? vai ligar ali o máximo. A maior parte vai a 15. Né? Sim, eu consigo entender. Consigo entender muito que às vezes você não consegue, num cenário de urgência e emergência, fazer a pré-oxigenação que está lá no livro, bonitinha, 3 minutos, com volume corrente normal. Consigo entender isso. Só que não fazer, não dá. Realmente não dá para aceitar. Tá? Então, e assim, foi o que o Danilo falou também, eu também li e falei, gente, é isso mesmo? Eu vou ler de novo. Fatores modificáveis. O que você não modifica? Idade, né? Que o estudo colocou pacientes acima de 75 anos, a idade você não modifica, o paciente é idoso, ponto. Reserva menor, né? Tudo mais difícil, tá? E o outro fator, o peso, né? O corte que eles usam é um índice de massa corporal maior que 25. Esses dois, você não consegue mexer. Agora, status hemodinâmico. Além disso, a pré-oxigenação e o status de saturação, você consegue mexer. Então, assim, o trabalho é muito claro, tá? Que quem para dificilmente volta, tá? Então, se volta 48 horas, geralmente a maioria acaba indo a óbito. Né? Isso em termos gerais, a gente vai falar certinho dos números mais pra frente. Porém, fatores modificáveis, tá? E pré-oxigenação é um deles. Que dos 3 modificáveis Beleza? é interessante, Muito... né? 2 deles estão relacionados à oxigenação. Um é porque o cara já chegou com uma saturação ruim. Isso a gente viu muito no Covid. O paciente chegava na máscara reservatória 15 litros, saturando 70%, 60%, já com cianose central. Então, esse é um fator importante para parada por hipóxia. Então, esse é um fator que, sim, é modificável e vem junto com a pré-oxigenação. Então, pessoa, o cara já chegou saturando mal. Você ainda não pré-oxigena. Fala, vou entubar porque ele está saturando 60%. Vou passar o tubo. Ninguém morre por falta de tubo.
morre por falta de oxigênio. Exato. Isso é Ninguém bom morre também por falta frisar, de pessoal. oxigênio. É assim, né? Eu tive um chefe que sempre falou, tudo que você vai tirar do paciente, você tem a obrigação de devolver para ele. Você está induzindo a apneia no paciente, você tem que fazer esse paciente respirar de alguma forma. Se você não conseguir entubar, você tem que ventilar ele de algum jeito. Ah, mas o paciente do Covid chegou saturando 70 na máscara não reinalante a 15 litros e eu achei melhor Tá induzir. bem. Tudo bem. Se você entubar ele em 30 segundos, talvez seja uma conduta adequada. Eu discordo, sendo anestesista, eu discordo, porque eu ainda faria uma pré-oxigenação nesse paciente, ou com bolsa válvula máscara, alguma coisa, para tentar aumentar a oferta de oxigênio desse paciente, porque uma Uma não VNI reinalante não dá 100%. Então, exato, VNI também, tá? E estatisticamente, o pessoal usa VNI para E pré-oxigenar é em uma pré-oxigenação 10% dos muito casos. boa. Muito boa. Tá? Então, assim, eu ainda pré-oxigenaria, né? Agora, imagina você chegou, o paciente está saturando 70, na não reinalante a 15, você vai lá, eu vou induzir, né? Tem Isso. traqueia, eu entubo. Beleza. Vai lá, herói. Boa sorte. Aí o cara para Poxa, que azar. na tua frente. Estava muito grave. Poxa, ia acontecer. Isso, estava muito grave, é ótimo. Né? Dele vai E jogar. outra Tá vendo, coisa, se Marcelo? você entubar, beleza. O problema é se você não conseguir entubar. Inclusive, teve um colega que escreveu agora aqui, o Marcelo, falou de denitrogenar. É exatamente isso que a gente almeja com a pré-oxigenação. Exatamente. Você fazer com que no pulmão você não tenha apenas nitrogênio ou oxigênio, né? Que o nitrogênio é a maior parte do ar que tem aí fora. Mas você tem praticamente 100%. Tá? 70% do ar que Essa a é a gente ideia. respira é o nitrogênio e está lá no espaço alveolar. Quando você tira o nitrogênio, você mantém o oxigênio 100% lá, você dá mais tempo para fazer a troca, então você tem um tempo de apneia muito mais seguro. Realmente, dentro Muito mais. Exato. Tá? E assim, eu entendo que assim, não adianta colocar, ó, respira fundo, com a bolsinha do Ambu, com a máscara do Ambu, que o cara respira 3 vezes sem dulce. Isso não é pré-oxigenação. Tá? Pré-oxigenação, se você tiver tempo hábil para isso, tá? O melhor cenário, 3 minutos, o paciente respirando o volume corrente normal com alta oferta de oxigênio. Se você conseguir 100% melhor. Não é só pegar a máscarazinha e fazer um carinho. Não, gente. Mas não é para amassar, como se fosse um rinoceronte. Não é isso. É você acoplar a máscara para o paciente respirar exatamente o ar que está vindo do circuito que vai ser oxigênio puro. Tá? Essa é a ideia da gente pré-oxigenar o paciente. Ou não denitrogenar, como o colega também falou. não Tá bem apontado pré-oxigênio do seu também. Tá? paciente. Né? Por favor. Né? Isso. Porque causa evitável. Tá? Então, é causa evitável. Então, se você teve a oportunidade e não pré-oxigenou e o paciente parou, pode estar na sua marquinha no esteto aqui, essa. Cuidado. Tá? Então, vamos seguir. Tá? Vou pegar alguns dados aqui que eu anotei, que tem muito dado específico de número. Então, por exemplo, esse primeiro estudo, 1.847 pacientes, tá? Desses, 49 pararam no momento da intubação. Tá? 49 pararam, dos 49, 14 voltam. Né? Faz o ciclo, ou intuba, né? Parada por hipóxia, aquela coisa que você intuba e reverte rápido. Beleza, 14 voltam. Tá? 28% então acaba voltando. Ou seja, vamos arredondar para 30, 70 foi embora. E vamos lembrar que poderia ser um fator evitável. Né? O trabalho é muito claro em falar que dos 5 fatores de risco independentes para parada durante a intubação, 3 são evitáveis. Tá? Então, nós vamos falar dos outros também agora. Né? Então, assim, 30% volta, 70% não volta. Tá? Então, poxa, se 70% do paciente que parou nesse cenário acaba falecendo, e você tem 3 fatores que você pode mudar, é nosso dever e obrigação como médico tentar mudar isso. Né? E aqui eu já vou adiantar, dar um spoiler, um negócio que o Danilo gosta também, né? De, não, o paciente está hipertenso, abre o soro e intuba.
Eu sei, eu sei. Então, eu não vou falar desse estudo que eu vou citar para vocês, que teve um pessoal que fez um estudo, o estudo é de 2020, e eles optaram em fazer uma prova volêmica de 500 ml no paciente que estava hipotenso pré-intubação. O estudo foi parado no meio, porque assim, viram que era uma grande besteira o que eles estavam fazendo, tá? O volume, a prova volêmica, não funciona no cenário que você... Ah, vou fazer aqui o volume para a pressão subir e eu entubar ele melhor. Não adianta, meu chapa. Não tem sentido. Não vai melhorar. Não é imediato. Tá? Isso sem falar dos pacientes que não toleram volume, que isso aí é outra discussão também. Tá? Mas o problema é, se você tem um paciente com status hemodinâmico ruim, né, isso o Danilo tem muito mais propriedade para falar, o paciente que está hipotenso na hora da intubação, tá, você vai fazer o quê? Volume? Não, vasopressor. Por favor. Né? Nem que seja no Vasopressor. periférico para começar. Né? E nem que seja uma efedrina diluída para 10. Entendeu? Não deu tempo de montar na hora, o paciente precisa ser entubado agora. Tudo bem, mas o paciente está hipotenso já, você vai induzir o cara. Não, mas eu vou usar droga que não atrapalha a pressão. Eu entendo, mas o paciente limítrofe, às vezes cai 10, Se o cara está com uma 15% da pressão, é sistólica muito para de ele. 90, né? Então, e aí te atrapalha, né? Se você não tem manejo com droga vasoativa, né? Com Nora, o pessoal tem mais mão, mas tipo, centro pronto-socorro, emergência, às vezes não tem efedrina, não tem metaraminol, que é o que a gente usa muito no centro cirúrgico, que a gente dilui na seringa, tá? Você tem dúvida disso? Escreve pra gente. Entra na comunidade, a gente te ajuda, não tem problema nenhum. E É outra uma coisa, ferramenta a mais. no desafio Tá? Mas Sem Medo, que vai acontecer no dia 28, 29 e 30, a gente vai dar umas dicas muito legais também sobre a manejo hemodinâmica do paciente que precisa ser entubado. Então, se inscreve, porque a dica vai ser bem legal, a dica bem prática, que não existe nenhuma grande tecnologia para você conseguir manejar a hemodinâmica do seu paciente. E outra coisa que eu queria frisar, mais puxando um pouco a sardinha para o lado da anestesia, tá? Eu posso te falar com total segurança, o ato mecânico de intubar é o mais fácil. O mais difícil de todo o manejo de via aérea e intubação orotraqueal, o que é? Primeiro, você criar condições ideais para a sua laringoscopia. Então, isso inclui manejo de drogas, hipnose, dose correta e medicação correta, analgesia, tá? Eu vou falar do segundo trabalho aqui, que ele fala que 51% das intubações foram utilizados analgesia com opioide. Ou seja, 49% não foi feito opioide. Se fez ketamina, eu fico tranquilo. Agora, se você não fez ketamina, não fez nenhum opioide, nada de analgesia, tá errado. Tá errado. A moda agora, tem muitos trabalhos saindo, né? Eu vou frisar isso toda vez que eu puder, tá? Tem muitos trabalhos saindo que, não, o opioide aumenta a mortalidade. Tira. Tá. Vou falar de novo, vou falar de novo esse cara vai falar isso? De novo. Tem que ser medular. Isso que eu vou falar para vocês. Valécula. Região mais densamente inervada do organismo. Como é que você não faz analgesia para entubar seu paciente? Tá? Então, criar condições ideais, tá? Analgesia, hipnose e bloqueio neuromuscular. Um trabalho fala que usou em 75% dos pacientes e o outro 80%. Então, na melhor das hipóteses, falta 20% dos pacientes que não estão recebendo bloqueio neuromuscular. Ah, mas era um paciente que estava com potássio de 8, eu não ia usar aquele 5. Tem outros. Tem rocurônio. Não tem justificativa. Tem um monte de trabalho. Eu fiz uma revisão no fim de semana especificamente sobre isso. De uso de bloqueio neuromuscular e laringoscopia. Está mais do que provado que não usar o bloqueador atrapalha a sua laringoscopia. Então, passar o tubo é o mais fácil. Muita gente fala assim, não vou usar o fentanil, não vou usar nem 50 microgramas de fentanil para entubar o paciente, porque aumenta a mortalidade, porque dá hipotensão, dá bradicardia. Só que aí entuba, bota o fentanil na bomba, 5, 10 ml hora, vira as costas feliz e saltitante. Puta, eu quero morrer também. Isso, exatamente.
E assim, no paciente que não tem comorbidades, isso acontece com mais facilidade. Né? O paciente limítrofe, às vezes ele não tem uma resposta hemodinâmica ao estresse tão grande. Tá? Agora, pense você, né? Eu já vi isso acontecer. Não foi nenhuma nem duas. Né? Você está lá, você vai induzir, vai ajudar um colega a induzir, por exemplo, né? E aí, eu não fico perguntando, ó, o que é isso aqui? Eu não gosto de ser enxerido. O cara decidiu a anestesia dele, ele faz, eu ajudo ali a injetar, ou sei lá, ajuda alguma coisa, beleza. Então vai agitando. Aí, de repente, a hora que o cara lá laringoscópio, a hora que ele coloca a lâmina exatamente onde tem que colocar, que é na valécula, a lâmina curva, né? Você começa só de ouvir o monitor, você fala, esse paciente está taquicárdico. Aí você vê lá 130, 140 e uma sistólica de 200. Ai, aconteceu. Aconteceu por sua culpa. Que não fez direito. Não fez plano anestésico direito. Não é para Isso não teria acontecer. bem menos, É igual, né? o paciente está sendo anestesiado. Isso, o paciente está numa laparotomia exploradora, com anestesia geral apenas, e a hora que começa a cortar, tom, hipertensão, taquicardia, o bis vai para 90. Meu chapa, ele está Isso fora não de teria plano. bem menos. Não Então, criar. teria a gente vê bem menos, Oi? porque pacientes que a gente vai Sim. entubar no UTI já estão muito graves, né? Mas mesmo assim, você não precisa causar um estímulo adrenérgico tão grande no paciente por dor. Pode cuidar, faz uma Sim. anestesia boa, dá as melhores condições para você e para ele de ser entubado, evita complicações como hipotensão, choque grave, você não altera hemodinâmica, você não altera a perfusão renal, você não altera a perfusão cerebral, você não faz o cara parar por hipótese, não faz o cara parar por choque, dá as melhores condições e tudo o paciente com tranquilidade, sedação mínima, isso aí é perfeito. Né? Senão a UTI é muito menos comum. E outra coisa, tem um outro detalhe que pouca gente tem essa vivência, né? Que é você fazer anestesia para Uhum. captação de órgãos. Esse é o exemplo clássico. Você vai lá, muita gente pensa, não precisa anestesiar, porque o paciente já está com diagnóstico confirmado de morte cerebral. Então, esse paciente não precisa ser anestesiado. Ah, é? Então tá bom. A hora que eles começarem a abrir o tórax do paciente e a cavidade abdominal, deixa ele ser anestésico, vê o que acontece. Taquicardia e hipertensão. Cara midriático bilateral sem um reflexo, sem sedação na UTI há, no mínimo 48 horas, que é a diferença de uma prova para outra, tá? Então, Corta o paciente, faz a incisão no paciente e vê se não sobe frequência cardíaca e pressão arterial. Ah, mas o paciente está em morte cerebral? O paciente morreu? Então que a porque isso parte é de via reflexo. medular. Então você tem que anestesiar. Exato, é medular. Você precisa anestesiar um paciente desse, né? Então, como é que você não vai fazer o plano anestésico adequado? Um paciente você vai entubar. Então, crie as condições ideais para você entubar esse paciente. Tá? Posicione esse paciente direito, para você alinhar os eixos, conseguir enxergar um pouco mais ali. Passar o tubo, meu amigo, é o mais fácil. Uhum. Crie a condição para isso. É o mais importante. Né? O paciente está com pressão limítrofe, corrige a pressão. Arruma o status hemodinâmico, tenta arrumar ali da melhor maneira possível, e aí você induz com segurança. Não é para passar por intubação orotraqueal. Não é para passar. Um cenário que eu posso. Como é que eu vou te explicar? Eu tolero que você possa passar algum tipo de apuro. É o cenário que você tem uma via aérea difícil não prevista. Você avaliou a via aérea do paciente, que é pouca gente que faz. Tem muito colega nosso que não avalia a via aérea, tipo, é bingo. Induz e vê o que acontece. Isso é bingo. É loteria. Aqui não é para ser assim. Tem ciência, tem técnica. Então você avaliou a via aérea do paciente, não achou nenhum preditor. E a hora que você induz, você se depara com o Cormac 4. 2 meses atrás no centro cirúrgico, paciente de 21 anos de idade. Nenhum preditor. O colega induziu e falou, meu chapa, chama alguém aqui que eu não estou vendo nada. Anestesista. E realmente não estava vendo. A gente conseguiu entubar a paciente com uma lâmina hiperangulada com videolaringoscópio. Então, nesse cenário, eu posso tolerar que você passe um aperto de leve. Porque eu não entro em nenhuma intubação sem um plano alternativo. Não dá para fazer. Agora, o paciente que você olha, avalia, e ele tem via aérea difícil, e você induz sem ter alguma coisa a mais, tipo
um vídeo laringoscópico, que seja alguma coisa do tipo, isso já É está mais responsabilidade, do que né? errado. Então, não tem o que fazer. Isso A aí gente é aprendeu tipo, você está ao pedindo, longo do né? Tá caminho pedindo para que você via comprar. aérea não leva desaforo para casa. Vai faltar Não leva. oxigênio e o paciente vai parar na sua cara, né? E como a gente viu agora, são fatores evitáveis de parada peri-intubação, que é a Evitável. falta de pré-oxigenação Evitável. e a hipóxia já anterior à condição de anestesia, né? Então são evitáveis, são coisas evitáveis. Então Exatamente. vamos evitar, né? Por favor. Não vamos adicionar mais É. risco. Porque, é, exatamente em termos de números, só para a gente balizar o que a gente está falando do trabalho, então, ó, ele considerou hipotensão abaixo de 90 de sistólica, tá? Então seria hipotensão, um fator evitável, tá? Considerou até 90, tá certo? Hipoxemia prévia à intubação. Nesse primeiro trabalho, ele não cita valores, no outro ele cita abaixo de 80. Não é abaixo de 90, ele cita abaixo de 80, tá? E não fazer pré-oxigenação, e aí a gente vem no IMC e na idade, tá? Então, esse é o escopo do trabalho, tá? Desse primeiro trabalho que a gente está falando, tá certo? Então, foi como eu falei, a maioria dos pacientes, né, 70%, não volta. Ah, mas a parada por hipóxia geralmente volta rápido. Então, geralmente volta rápido, mas nós estamos no cenário da terapia intensiva. O paciente não está lá à toa, não está fazendo um tour na UTI. Ele foi para lá por um motivo. Então, existe uma complexidade muito maior, tá? E estudar complicação de intubação, a UTI é o melhor lugar. Tá? Indiscutível. O centro cirúrgico não mostra muito a realidade quando vocês É veem só outra, é procedimentos outra, é outra, eletivos. é outra Tá? estatística, né? Outra realidade. Exato. Então, o que, que ele fala das principais complicações, né? Ele falou de parada cardíaca, mas ele fala de hipoxemia severa, de colapso, eu até grifei aqui onde eu anotei, colapso cardiovascular, paciente em choque circulatório, tipo 4/2 de pressão. E você ali, sambando na frigideira, às vezes nem conseguiu entubar o paciente, está passando esse apuro que talvez você não precisasse passar, tá? Então, vou frisar, né? Fatores de risco modificáveis. Tá? Então, assim, está no nosso alcance melhorar isso. Status hemodinâmico, oxigenação do paciente e pré-oxigenar esse paciente. Tá? Isso aí é mais do que seu dever. Eu não sei pré-oxigenar o paciente. Pergunte. Peça ajuda para alguém que é mais experiente. Entendeu? Manda Nós mensagem estamos pra aqui gente. para ajudar. Entendeu? Manda para a gente, fala com a gente. Nós não temos problema nenhum em passar informação. Tá? Realmente a ideia é mudar esse panorama de via aérea que ainda é muito prevalente com o colega passando aperto. Não precisa. Né? Tanto que nós vamos fazer o evento. Esses 3 dias vão ser 3 dias com aulas. Tá? Tudo online. É só vir, é só entrar. Tá? Se você quer mudar, não tem desculpa. Vem com a gente. Tá? Vamos falar sobre Vem com a outro gente. trabalho que é bem Então, interessante também, que é o fala. trabalho, o nome dele é o trabalho Intube. Qual é o nosso perfil? Ah, sim, sim. É quase. Esse Quase. trabalho ele é muito legal, porque ele foi feito em 29 países diferentes, em UTIs de 29 países diferentes, e acomodou Sim, mais de sim. 2.900 pacientes no estudo. Então, o que esse trabalho avaliou? Ele avaliou os principais eventos peri-intubação. Peri-intubação, assim, que aconteceram antes, durante e depois. Interessante que muita coisa bateu com o outro trabalho que você citou. Nesse estudo, dos 1.900 pacientes, 1.300, exatamente 1.340 tiveram efeito adverso. Ou seja, 45% dos pacientes que foram intubados tiveram um evento adverso. Desses pacientes que tiveram evento adverso, metade foi instabilidade cardiovascular. Tá anotado aqui E exatamente isso dessa para falar. Tá? instabilidade cardiovascular, Exatamente. Né? Isso aqui tem que ser falado várias vezes. 25% desses tiveram uma instabilidade grave, com sistólica abaixo de 90, precisando de vasopressor, chegaram a fazer sistólica abaixo de 65.
Isso sim. Agora, imagine você, meu amigo, um paciente idoso, né? 70 anos de idade, Isso. cardiopata, com uma sistólica de 65. Ele não perfunde nem o dedo. Esse é o problema, entendeu? O mais difícil, a gente não pensa nisso às vezes, né? A gente aqui, a gente tolera uma pressão mais baixa, né? Estamos aí, 40, quase 3, né? Então, a gente tolera uma pressão mais. Um paciente mais idoso, ou o paciente que é cardiopata, ou o paciente que tem mais comorbidades, eles não toleram um evento agudo hipotensor. Não, foi rapidinho, eu sei, mas o rapidinho ele não aguenta, ele para. E é fator de risco modificável. Isso é o principal. Exatamente. Tá? Então isso é para a gente realmente refletir mesmo. Nós vamos martelar isso na cabeça de todo mundo que está aqui, porque é uma coisa que dá para mudar. Entendeu? Esse é o grande negócio. E olha que interessante. Desses pacientes que tiveram um evento adverso, 93, cerca de 3% também tiveram parada cardiorrespiratória. Desses que tiveram parada cardiorrespiratória, 50% não voltou. A causa principal da parada cardiorrespiratória, primeiro, foi instabilidade hemodinâmica, com 37%, e hipóxia, 25% dos casos foi a causa da parada, né? 25% das pessoas que pararam por hipóxia. Né? Ó, Exato. neurônio morre bem rápido, exatamente. Bem rápido, eu ia usar esse gancho que a Manu Meneguzzi falou pra gente para realçar a importância disso que a gente está falando para você. Porque imagina você receber um paciente com um trauma craniano grave ou, vamos supor, um acidente vascular encefálico hemorrágico, o paciente veio triado de outro lugar, por exemplo, né? E aí o paciente chega em Glasgow 4 para você entubar esse paciente, tá? Então você já desconfia, o paciente está midriático, então você já tem a primeira desconfiança clínica, esse paciente tem hipertensão intracraniana, ponto, tá? E aí você vai lá induzir esse paciente, e aí primeiro, você faz as medicações e você faz hipotensão. Ele não chegou hipotenso, mas você faz as medicações, o paciente torna-se hipotenso por sua causa, tá? E aí você imagina um neurônio que está ali cercado de metabolismo anaeróbio, tentando lutar para sobreviver, e você faz o paciente ficar hipotenso por causa das drogas anestésicas que você errou a mão. E aí, para ajudar, você demora para intubar. Porque o trabalho mostra que quanto mais tentativas de intubação, Então, maior chance de ter complicação. O neurônio já bota na Tá? dose, Então, se o neurônio está ali... dose, Hã? ficou mal perfundido Sim. e com pouco oxigênio. Isso. Isso. Então, assim, não tem como você esperar um resultado bom disso, meu amigo. Infelizmente. Infelizmente, o desfecho vai ser pior, porque principalmente em TCE grave, ou vamos generalizar, paciente com hipertensão intracraniana, um evento hipotensor muda prognóstico. Então, se o neurônio está lá lutando, né, e você diminui mais a pressão de perfusão cerebral, porque você diminuiu a pressão arterial, e ele está com a pressão intracraniana alta. Então, é um desbalanço. E aí você precisa ofertar oxigênio, aí você não consegue entubar aquela coisa. Então, pensa, nesse tipo específico de cenário, né? Você é total, é isso. Você é responsável. Então, assim, precisa correr atrás dessas coisas. Não é para acontecer essas coisas, né? Isso de número de tentativa de intubação está no trabalho. Não sou nem eu que estou falando. Lá está escrito que quanto maior o número de tentativas de intubação orotraqueal, pior o prognóstico. No paciente grave, pior ainda. Tá? Então, você vai induzir um paciente, não tem comorbidade, você pré-oxigena direitinho, ele aguenta, tem um gráfico muito legal, que ele mostra, né, o tempo de apneia segura. O paciente que não tem comorbidade, que não é obeso, ele aguenta 6, 7 minutos em apneia. Então, você tem 6, 7 minutos para entubar o paciente, sem precisar ventilar. Então,
assim, é muito tempo. Você fala, não, é muito pouco. É muito tempo. A gente entuba em 30, 40 segundos no máximo. E a ideia do desafio é trazer um pouco dessa realidade, dessa destreza, porque é destreza treinável para você. Essa é a ideia, né? Você tem que almejar fazer o melhor para o seu paciente. Porque se você não almeja isso, no meu entender, tem alguma coisa errada. Talvez Agora, olha só que esteja errado, não interessante. Você sei. falou que, às vezes, o paciente bem pré-oxigenado aguenta aí uns 6 minutos em apneia. Isso no centro cirúrgico. Na UTI, a gente deu uma diferente. Não, não tem não. Hoje aconteceu hoje. Eu cheguei do plantão, cheguei no hospital, tinha um paciente que não conseguiu ser entubado na emergência, foi para lá, para o hospital, em máscara laríngea. Estava ventilando, relato de via aérea difícil, o pessoal ficou inseguro de tirar a máscara laríngea, deixou lá, eu cheguei e falei, não, vou passar o tubo. Tranquilo. Né? Fiz, posicionei, bloqueador muscular, pressão estava boa, sistólica ok, PAM boa, sem droga vasoativa, não tinha nenhum preditor de que ia fazer instabilidade hemodinâmica, e sobre esse preditor eu vou falar no desafio a sem medo, e falei, vamos trocar o tubo. Laringoscopei, tirei a máscara laríngea, passei o bujo, por segurança, passei com o bujo, entrei com o tubo. Não levou 20 segundos. O paciente estava 100% de saturação. A hora que eu olhei no monitor já estava 85%. Não levou 20 segundos. Porque esse paciente tinha broncoaspirado nas tentativas anteriores do pronto-socorro de ser entubado. Então, em menos de 24 horas, ele já estava com uma pneumonia broncoaspirativa grave. Já estava com a troca prejudicada. Então, coisa de 20 segundos de falta de oxigênio já fez ele sair de 100% para 85%. A sorte, ele recuperou a saturação também muito rápido. É um cara jovem. Em questão de 15 segundos, ele já voltou a subir a saturação outra vez. Mas se você está mal preparado, se eu estou mal preparado nesse momento, não posiciono adequadamente, não faço bloqueio, não estou com a minha melhor expectativa lá, não estou com o bucho na mão, provavelmente esse paciente ia ter uma dessaturação importante, e aí instabilizar, e fazendo lesão neurológica, talvez até fazer uma parada. E aí você que não está preparado, a hora que você olha no monitor que o paciente está saturando 60, é a hora que você corre. Né? Entendeu? E é a hora que você desespera e vai passar pura, tá? Ó, o Marcelo tem uma pergunta. Qual a sua avaliação da lâmina de McCoy, lâmina articulada? Marcelo, eu vou te falar bem a minha opinião. Tá? O Danilo tem a dele, eu sei que o Danilo gosta. Tá? Eu acho assim. Eu acho que, primeira coisa, o McCoy não é muito difundido. Tá? Isso atrapalha. Tá? Então, às vezes você chega no hospital para fazer o primeiro plantão e aí, às vezes você pergunta até o pessoal que trabalha ali, então, ó, tem McCoy? O pessoal fala, McCoy? Quem é McCoy? Então, às vezes a lâmina tá lá no fundo da caixinha e o pessoal não conhece. Tá? Então, isso é um fator que eu acho que atrapalha um pouco. Tá? Agora, falando tecnicamente, tá? Quando você tem um paciente que você não tem exposição total da fenda glótica, vamos falar de paciente Cormack 3 é uma boa, tá? 3 sim, mas ia ser um pouquinho mais específico, tipo 2B ou 3A, tá? Esse paciente, você se beneficia muito com o McCoy, tá? O benefício do McCoy nesse paciente é bem estabelecido, tá? Agora, você pegar, por exemplo, um paciente Cormack 4, tá? Se você for pegar literatura e os últimos estudos e guideline da Sociedade Americana de Anestesia, não tem indicação de você usar um paciente Cormack 4, por exemplo. Eles já falam para você num dispositivo um pouco mais avançado. No caso, ou um videolaringoscópio ou um dispositivo de fibroscopia, tá? Mas eu vou deixar o Danilo falar também, porque é bom ter a UTI e a anestesia junto. Essa é a grande vantagem. Na UTI, a gente lida com um paciente um pouco mais crítico. Então, igual eu falei, ele fatura rápido. O interessante do McCoy é que ele eleva pelo menos um grupo do Cormack Lehane, né? Então, se você tem um paciente 3A, você transforma ele num 2B. No 2B, você já consegue enxergar um pedacinho da fenda glótica. Agora, no 4, sim, você vai continuar. Você vai sair do não enxergando nada por coisa nenhuma. Então, realmente, não
É E o meu medo... praticamente isso, né? E o 2B é tranquilo, né? O 2B com Foi guia, bem. com um tubo bem Hoje, guiado, por você exemplo, aquele consegue. paciente que eu passei o tubo, ele era 2B. Ele era 2B, mas bem posicionado, com o foi bem, deu para visualizar a entrada. Agora, com uma coia, você ficaria muito mais seguro. O problema do McCoy é tentar forçar o 4 virar 2 na força. Aí, por isso que muita gente Sim, critica não vai o resolver. uso do McCoy em mãos de não anestesistas, porque muita gente não fez no desespero quer transformar um 4 em 2 e não vai transformar. Ele te dá um pouco, ele te dá um Não pouquinho vai. mais de gás para você queimar, mas ele não faz milagre. Eu gosto de ter como opção, mas se não tiver também, não é isso que vai fazer você perder um tubo, não. É posicionar corretamente e bloquear. Sim, beleza. Bom, para a gente seguir aqui, eu queria falar, eu já dei uma prévia, mas, por exemplo, esse segundo estudo, veja só, nesse 80% dos pacientes receberam bloqueadores neuromusculares, tá? E 73% utilizou succinilcolina e a minoria usou rocurônio, tá? Então, assim, por nada, Marcelo, que precisar, tamo aí. E no caso do bloqueador neuromuscular, tá, vai muito da mão de quem está usando, tá? Eu só gostaria, eu sei que o Danilo também partilha essa opinião, que você utilizasse, tá? Porque tá provado, tá? A gente pode mandar um monte de trabalho científico para vocês na comunidade, falando exatamente que a laringoscopia com bloqueador Muito neuromuscular bom. é muito mais tranquila, está mais do que provado. Então a gente quer que você utilize o bloqueador. Para utilizar não só o bloqueador neuromuscular, qualquer tipo de medicação, você precisa ter conhecimento. Tá? Então, assim, quando a gente começa a vida médica, você não lembra nem dose de pirona para prescrever o paciente. Mas com o passar do tempo você acaba entendendo. Tá? Então, isso é uma parte do bloqueador neuromuscular. Tá? Agora, eu queria falar também de outros fatores que ele cita no trabalho, tá? Nesse trabalho de várias UTIs do mundo, que ele fala: fatores de risco, idade maior que 75, pressão menor que 90, sistólica, e aqui vem uma coisa que eu achei assim sensacional. Né? Além do hipoxemia prévia, eu achei muito legal isso aqui. Síndrome da apneia obstrutiva do sono, isso é preditor de viária difícil, que eu canso de falar para a pessoa avaliar a via aérea. Tá? Então, síndrome da apneia, a gente pergunta para o paciente. A intubação do paciente é mais difícil. Tá? Aí tem mais dois aqui que é bem a anestesia. Né? Distância tiro mental pequena. A hora que o trabalho citou isso, eu achei sensacional. Porque assim, o cara está falando, avalia a via aérea do paciente. A gente Simples assim. não se preocupa, né, Sim, com faça a avaliação da via aérea, porque essa distância você só mede, ou no visual você consegue ver se está adequado, se você conseguir, se você avaliar. Tá? Ó, Marcelo tem uma dúvida. Uma situação, não consegui entubar, voltei a pré-oxigenar na máscara do ambu. Passou o tempo. Repito quais drogas. Depende, Marcelo. Depende de qual droga você está usando. Tá? A gente tem a impressão que, fiz o Propofol, por exemplo, não consegui entubar, eu já tenho que repetir. Tá? Propofol, vamos pensar num cenário assim, para a gente conseguir delinear uma estratégia. Pensa que ele vai ter um efeito aí 6, 7 minutos sem erro. Tá? Se você fez ketamina, o efeito dura mais. Tá? O bloqueador neuromuscular, se você usar succinilcolina, o efeito é curto. 7, 8 minutos também. Tá? Agora, o rocurônio, se você fizer, mesmo se você não fizer a dose da sequência rápida, você já vai ter um tempo de bloqueio Mas de lembrar pelo menos que o 30 rocurônio minutos. demora para fazer Tá? E efeito. o Perto da fentanil, succinilcolina. ele começa a fazer efeito na dose normal em 2 minutos e meio, 3 minutos. Na dose da sequência rápida, 45 a 60 segundos você tem condição ideal de intubação. Tá? Agora, opioide, você fazer o fentanil, por exemplo, ele tem um efeito de duração de pelo menos 30 minutos, você não vai precisar repetir. O que você precisa repetir? Se você usou succinil, succinil, e no caso do hipnótico, tá? Se você usou fentanil não, propofol ou etonidato, o efeito é curto. Talvez você precise repetir. Ketamina, não precisa, você tem no mínimo 20 minutos de duração. Tá?
Então, voltando àquele negócio aqui da distância tiro mental, olha, quando eu li isso, gente, o cara falou, olha, tem que avaliar a VEA do paciente. E ele fala de mais um também, circunferência cervical. Então, assim, você só... Isso aqui é mais um trabalho ao redor do mundo inteiro que fala, o resumo, para mim, como anestesista, avalia a VEA do paciente. Tá? Para não ter surpresa. Para se preparar para um cenário não tão amigável. Tá? Falei do bloqueador, tá? E além de já frisamos os fatores de risco que são modificáveis, tá? Isso a gente forçou muito, tá? Tem alguns dados, mas que eu queria passar para vocês aqui especificamente, tá? Então, primeira coisa, nesse outro trabalho aqui ele já cita os dispositivos de pré-oxigenação. Bolsa válvula máscara, 60%, tá? VNI, só 11%. E catéter de alto fluxo, 5%. Ou seja, nossa realidade com catéter de alto fluxo Na não é realidade, essa. esse cateter é bem menor. Tá? Não é todo lugar Então, que você tem um cateter de alto fluxo. Caro, não é todo caro. lugar, ele é caro. Ele é caro. E outra coisa também, que isso o Danilo vai ter mais propriedade, que no centro cirúrgico a gente utiliza muito pouco, tá? Que é a oxigenação apneica. 10% no trabalho. Ou seja, de 100% dos entubados, só 10% que foram submetidos à oxigenação apneica. No paciente grave, isso é 1000 vezes Não, mais importante do que no UTI cenário do centro é cirúrgico. pouco Tá? difundido, então o pessoal ainda vira caro, mas para quem não sabe, oxigenação apneica é você manter o oxigênio em alto fluxo, seja no cateter nasal, seja no cateter de alto fluxo, seja aonde for, enquanto você está com o paciente bloqueado. Então você induziu, bloqueou o paciente, você mantém o oxigênio enquanto você intuba. Ainda não tem trabalhos robustos que mostram desfecho de redução de mortalidade, mas já mostram redução de morbidade, e isso aí nesse paciente crítico é muito importante. A gente vai falar um pouquinho mais também lá no desafio acendendo. Ah, com certeza. Com certeza. Agora, sobre os agentes de indução. Né? Esse trabalho ele foi muito legal, porque ele fala, inclusive, quais as drogas mais utilizadas, né, em quais cenários. Então, o hipnótico é o Propofol. 41% usa Propofol. Tá? Agora, uma ressalva importante do trabalho é que ele te fala que o Propofol foi utilizado em vários pacientes, mesmo no paciente com instabilidade hemodinâmica e mesmo no paciente cardiopata. E aí ele fala que nesse paciente o colapso cardiovascular é muito mais comum. Ah, é? Não me diga. Sabidamente o Propofol é cardiodepressor. Então, assim, não dá para entender por que um colega em outro canto do planeta usa Propofol num paciente que está instável hemodinamicamente e que possui cardiopatia prévia. Usa etomidato, por exemplo. Muito mais seguro, Usa mais carga ketamina. estável. Né? Muito mais seguro. Tenho as minhas ressalvas com a ketamina sobre paciente limítrofe, paciente que está compensando com o sistema adrenérgico lá na tampa e ele não tem tanta reserva. Mas assim, dá para usar, mas você não vai usar o Propofol. Tá? Não é para usar o Propofol nesse tipo de paciente. Tá? Já falei muito do fentanil, né, que foi um número que me chamou muita atenção. 51% usou. Tá? E 49% não usou. Se você usou analgesia com ketamina, eu te entendo. Tá? Agora, isso aqui eu quero falar para vocês também. Já estamos com quase uma hora, mas eu quero falar isso para vocês também. O dispositivo vídeo assistido para intubação endotraqueal, o famoso videolaringoscópio, está ficando mais difundido. Mas a realidade ainda não é essa. Tá? Então aqui diz que 81% dos pacientes foram intubados via laringoscopia direta, ou seja, laringoscópio óptico. Tá? Então a minoria que foi usado o vídeo. Além disso, ele diz que o vídeo ainda não é o dispositivo, tá? Que diminui o número de tentativas de intubação, que isso ainda está incerto, tá? Ou seja, esse trabalho específico mostra que o vídeo não diminui o número de tentativas. Então, o que eu tenho para te falar? Tá? Falando em via aérea, eu já escutei de residente falando, não vou nem aprender a laringoscopia direta. Eu só vou usar vídeo, eu vou comprar um para mim.
Eu já ouvi isso, eu vou comprar um para mim. Tá. E aí eu vou te falar que em alguns cenários, talvez a laringoscopia direta seja melhor. Como anestesista, eu posso te falar isso, tá? Então, lembre-se que a câmera do vídeo está na ponta da lâmina, na extremidade distal da lâmina. Então, a sua é uma laringoscopia indireta. É a câmera que está olhando e refletindo a imagem para a visão do vídeo. No laringoscópio óptico, é visão literalmente direta. Tá? Então, em alguns cenários, você pode ter problemas de só sei manusear o vídeo. Tá? Então, queria que você, se você não quer acreditar, por exemplo, na gente, acredita no trabalho. Que aqui fala que a maioria foi entubada com laringoscópio óptico e, mais que isso, que ainda não está provado que o vídeo reduz o número de tentativas de intubação. Eu sei que tem alguns trabalhos que dizem isso, mas a gente está explicando especificamente esse, que é um trabalho de terapia intensiva de paciente crítico, onde o cara precisa intubar de primeira na maior parte das vezes. Né? Então, assim, inclusive no Brasil. O trabalho teve estudo, inclusive, no Brasil. Então, assim, eu não estou aqui para falar mal do vídeo, longe disso. Eu acho que o vídeo ajuda, ele agrega, né? Então, por exemplo, o Cormac 3B e 4 já é indicação de você ir para o vídeo, tá? Mas você só consegue descobrir o Cormac do paciente quando você laringoscopa. É isso que às vezes a gente não entende. Como é que eu faço o Cormac? Eu laringoscopo para o paciente. Então o paciente já está induzido. Entendeu? Então esse é o grande X do negócio, tá? Não olha o laringoscópio óptico como a velharia do passado. Tá? Eu entendo que o vídeo veio para ficar, ele ajuda, né? Porém, tem as duas artimanhas na manga. Saiba fazer as duas. E você se adequa ao melhor cenário. Tá não certo? Custa aprender a fazer direitinho, né? O que mais, Danilo? Não custa saber manejar o laringo. Não custa saber manejar o laringo. Não custa saber manejar o vídeo. Não custa saber passar uma máscara laríngea, usar um buge. São artifícios, artimanhas que a gente tem para evitar esse desfecho gravíssimo que a gente está falando hoje, que é a parada cardíaca por hipóxia na intubação. Então, assim, mais uma coisa também para a gente fechar a aula. Esse último trabalho dos 5 continentes fala que a taxa de sucesso de intubação na primeira tentativa está na casa dos 79%. Ou seja, tem 21% dos pacientes que não são intubados de primeira. E o trabalho também ressalva que quanto maior o número de tentativas de intubação, maior chance de complicações, tanto cardiovasculares, tanto de hipóxia. Então, o que a gente quer passar para você, com um pouco de experiência? Que você precisa almejar intubar de primeira. Você precisa tentar fazer a sua laringoscopia a primeira a melhor de todas. Tá? Então, drogas adequadas, faz o bloqueador, posiciona direito, pré-oxigena direito. Porém, eu não quero aqui causar um sentimento de nossa, não entubei de primeira, ferrou tudo. Não, muito pelo contrário. A ideia nossa aqui é preparar você se porventura você não conseguir intubar de primeira. A gente só está mostrando que quando você faz de primeira, o prognóstico é melhor. Por isso que você tem que almejar o quê? Perfeição. Ah, não, mas ninguém é perfeito. Não, mas a sua laringoscopia você consegue ser. Com treinamento, é igual a academia. Vai lá e treina. Você vai ter resultado. Só que demanda tempo, disciplina, dedicação. Tá? Esse é um papo mais filosófico. Instagram nos corte a gente, está faltando 1 minuto. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente desde o começo. Os que chegaram depois também, nosso muito obrigado. A todo mundo que interagiu, mandou mensagem para a gente, nosso muito obrigado. Entra no link da nossa bio, se inscreve para o desafio, mas vá sem medo. Vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março, online, 100% online, gratuito, sempre às 20 horas. Tá bom? Vai ser um prazer ter vocês lá e na nossa comunidade. A gente vai compartilhar bastante coisa legal também na nossa comunidade. Tá certo? Inclusive, os trabalhos de hoje a gente vai mandar para a comunidade. Um abração para todo mundo. Beleza. Uma boa segunda, uma boa semana. Obrigado, pessoal.
mais uma vez. E um detalhe, sexta-feira, 8 horas da noite, disponha, Marcelo, o que você precisar, conta com a gente. E sexta-feira nós vamos fazer outra live. E um detalhe, a gente vai fazer junto. Danilo vai estar aqui em São Paulo, tá? Nós vamos fazer uma live na sexta, às 8 horas da noite, junto aqui, tá? Nós vamos pensar um assunto interessante para a gente discutir. Se você tiver alguma sugestão de assunto também, manda na comunidade que a gente tenta te atender também. Se não for nessa, na segunda vai ter outra live. A gente tem uma sequência de lives agora bem até quando chegar a data do evento. Tá certo? Então, obrigado para todo mundo. O que precisar, conta com a gente. Tá certo? Um abraço. Um abraço, Danilo. Até mais.